depois de uma oração dessa, a gente podia fechar a Bíblia e ir para casa, né? Mas abra em Gálatas capítulo 5 e acompanhe a leitura que vou fazer para a nossa edificação. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Até aqui. Que o Senhor nos dê graça para entender a sua palavra. Amém. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo escreveu suas cartas às igrejas, especialmente para corrigir problemas doutrinários, teológicos, morais, que se abatiam sobre a igreja nascente. Era o primeiro século da era cristã. A igreja ainda estava no grande movimento de despertamento espiritual e de evangelização. A igreja ainda vivia sob perseguição, não havia a estabilidade que, por exemplo, hoje a igreja tem. E o curioso é que quem perseguia a igreja eram os próprios religiosos. Havia um movimento muito grande, muito forte, cruel até, dos chamados judaizantes, que era um grupo da religião instituída, que era o judaísmo, havia séculos. E quando o cristianismo começou a modificar o sistema de vida daquele povo, especialmente a Palestina, os judaizantes se articularam, se organizaram e começaram a ir de casa em casa, batendo nas portas, para saber se aquele grupo, aquela família estava na seita do Nazareno,
a quem eles estavam seguindo. E se aquela família ou aquele grupo estava seguindo a Jesus, ou a doutrina dos discípulos, eles inventavam histórias com um bom papo, que foi chamado de proselitismo. Proselitismo, o nome já diz, é prosa, é papo, é conversa. Eles inventavam histórias. Falsas doutrinas para denegrir a imagem do que pregou Jesus, para trazer de volta o povo aos rudimentos do judaísmo, da circuncisão e da lei. Era um movimento muito forte e estava conseguindo trazer alguns de volta. E eles se arvoravam da autoridade de profetas de Deus, de autoridades da lei e de representantes da religião instituída. Eles iam de casa em casa, eles não iam como pessoas comuns, como evangelistas. Geralmente eles se multiplicavam e iam de casa em casa com líderes reconhecidos da comunidade. Eles procuravam primeiro a confiança das autoridades reconhecidas pela comunidade, para que essas fossem com eles, para darem o suporte, o aval e a credibilidade nas palavras que eles falavam. É por isso que aqui mesmo no livro de Gálatas, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, a gente encontra o mesmo Paulo escandalizado, ou pelo menos totalmente alterado no seu humor, porque ele encontrou o próprio Pedro, enredado pela liderança dos judaizantes, para falar coisas perniciosas aos próprios judeus, aos próprios cristãos. E Paulo encontrou Pedro, o apóstolo, o número 1 do colégio apostólico, negociando a verdade do Evangelho de Cristo, com medo dos judaizantes, porque eles eram, de fato, cruéis, e eles falavam com veemência, e eles falavam para as pessoas que eles estavam caminhando para o inferno de fogo, e eles eram veementes. E alguns chegavam com ameaças de verdade, e aqueles que não tinham firmeza nas verdades do Evangelho estavam voltando aos rudimentos do judaísmo. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a sua alma se revoltava dentro de si. E ele chega nesse texto, nessa porção que eu li, a se revoltar e até praguejar, se é que eu posso usar essa palavra, mas é quando ele diz assim, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele diz assim, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. E depois diz assim, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Que fossem mutilados. E olhe que a natureza da carta escrita aos Gálatas é falando da graça, a graça do Senhor, graça abundante, oferecida gratuitamente. Mas isso revoltava o coração do apóstolo, porque a graça estava sendo negociada por aqueles que estavam dentro dela. E então vem a parte que quero repartir com vocês. O apóstolo diz que ou a lei ou Cristo. E que decaiu da graça todo aquele que procurava se justificar na lei.
São coisas incompatíveis. Porque aquele que procura se justificar pela lei, tentando cumprir pelo seu esforço um único item da lei, está obrigado então a cumprir toda a lei. E isso Paulo corrobora também com a palavra de Tiago, que diz que se eu cumpro toda a lei e tropeço num único ponto, me torno culpado do mesmo jeito de toda a lei. Isso prova que o homem é incapaz de cumprir ou se justificar pela lei. Razão porque Cristo cumpriu toda a lei, e não nós, que vivemos pela graça em Cristo e pela fé. Então, havia um motivo por que Paulo escreveu essa passagem, exaltando as qualidades e o valor da graça para nós. Eu quero falar com vocês nessa manhã um pouco sobre a graça. Por isso que eu coloquei na liturgia, para a gente ler, a questão de não pecar porque estamos debaixo da graça. Não tomar a graça como justificativa para continuarmos pecando. É o argumento do apóstolo aos Romanos. Quero lhes falar sobre a graça. Eu não sei se você sabe, mas hoje há um movimento evangélico crescente, se fortalecendo, especialmente no Brasil presbiteriano. Um movimento que tenta nos levar de volta aos ritos da lei. O movimento que nos chama de volta à opressão. É um movimento evangélico, reformado, que tenta lançar sobre a mente dos crentes de hoje a mentalidade de que nós estamos debaixo de um incrível jugo. E que por sermos, por natureza, pecadores, inclinados ao mal, inclinados ao pecado, devemos andar, portanto, com panos de saco e cinza. Devemos andar de joelhos, sem olhar para o céu, envergonhados pelos nossos pecados, declarando publicamente em nossas orações que nós somos apenas e tão somente trapos de imundícia. Que os nossos atos, os melhores deles, não passam de trapos de imundícia. Que somos indignos, pecadores, imerecedores de qualquer graça. E que há uma lei que nos governa, que opera em nós e que cobra de nós uma postura cada vez mais opressa. Nos chamando a um comportamento que não tem do que sorrir.
Há uma sobriedade, uma seriedade que não é a que orienta e prescreve a Escritura. Se você não sabe, isso vai chegar até você. Eu quero dizer para você que, quando você ouvir falar sobre isso, não aceite em nome de Jesus. Primeiro, porque isso não é verdade. A Escritura diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu quero dizer para vocês que a graça de Deus foi dada aos santos para nos libertar do cativeiro da lei. Nós não somos mais escravos do pecado, o texto que o presbítero Venâncio leu com a igreja. O fato de nós pecarmos não nos torna escravos do pecado, porque fomos libertos dele pelo sangue de Jesus. Eu quero dizer para você nesta manhã, e você que acompanha em casa, você que é servo do Senhor, de que mesmo hoje nós, ainda estando em um corpo mortal, corruptível, esperando a nossa redenção final, mesmo nós hoje ainda pecando, nós não somos mais condenados com os ímpios. Porque a Escritura nos garante que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não estamos mais sob juízo. Os santos continuarão pecando, porque a Escritura diz que se alguém disser que não comete pecado, é como se quisesse fazer Deus mentiroso. Está na carta que o apóstolo João escreveu, na primeira carta, no capítulo 1. Estamos num corpo corruptível, num sistema corrompido, aguardando a nossa restauração total. Mas isso não nos torna culpáveis do inferno, porque nós não devemos mais nada ao inferno, porque fomos livres do inferno pela graça de Jesus. Mesmo hoje nós, pecando com pensamentos, com palavras e com ações, se o Senhor Jesus vier nos buscar hoje, nós estamos salvos. Salvos pela graça, que é maior do que os nossos pecados. A Escritura nos diz que foi a graça de Jesus quem nos justificou. E a justificação é algo que não depende de nós. Porque a justificação não foi por mérito. A justificação é uma operação misteriosa de Deus, graciosa de Deus, que nos cobriu com o seu manto de justiça, e Ele olha para nós hoje, e Ele nos vê mais alvos do que a neve, por causa do sangue de Jesus, que nos purificou de toda a injustiça. Então não aceite essa doutrina, porque ela não é verdadeira, que diz que você está debaixo de uma lei, de uma opressão. A lei serve para nós como condutor moral, como palavra de Deus para nós. Continua de pé para nós. Os 10 mandamentos estão de pé, todos. Toda a palavra de Deus é útil para nós, mas não para nos justificar. Não é por causa da lei ou por causa dos nossos atos que nós iremos ou deixaremos de ir para o céu. É por causa da graça de Jesus. Repitam comigo Efésios 2, versos 9 e 10, sem olhar para a Bíblia. Pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Segundo aspecto, a graça de Deus nos revestiu de recursos espirituais, de valores espirituais maiores do que nós. Uma graça que nos encheu e nos enche de dentro para fora com frutos do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é a alegria. Que é a marca de um servo de Deus. Alegria, gozo no Espírito Santo. A Escritura diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Não posso entender um culto sem alegria, sem expressão, sem manifestação da graça de Deus. Sem louvores. Sem música, sem regozijo, sem glorificação. Porque Deus está presente no meio do seu povo e Deus é alegria. E eu fico impressionado como Deus, em detalhes, revela a sua palavra para nós. Quando o povo estava no Egito, e Deus tirou o povo de lá, Deus deu uma ordem ao povo, e no detalhe que eu observei ali, Deus disse assim, Deus disse, vocês não podem ficar no Egito. E digam a Faraó, não podemos ficar por perto, porque temos de seguir caminho de 3 dias ao deserto para celebrar festa ao Senhor. Saindo do Egito para celebrar festa ao Senhor. Deus é um Deus festeiro. Quando Jesus, através de uma parábola, conta a respeito do que representa a casa de Deus, ele ilustra com uma festa. A parábola do filho pródigo, que volta para casa e o pai dá uma festa. O culto tem que ser uma festa. O culto é a festa do crente. Você se prepara em casa para vir a uma festa. O que estamos fazendo agora de manhã é muitas vezes superior à festa que você foi ontem. Aniversário de não sei quem, batizado de não sei quem. Seja que festa for, essa é a festa que encanta o nosso coração. Porque essa festa que estamos celebrando a Deus, ela enche a nossa alma e não apenas as nossas emoções. A graça nos traz recursos extraordinários, que nos traz amor a Deus, ao próximo, à vida, a nós mesmos, à igreja. Enche o nosso ser de coisas maravilhosas, que não podemos contê-las. São grandes demais, maravilhosas demais. E isso vai se multiplicando, e a comunidade dos santos vai se tornando o lugar mais aprazível da terra, o lugar que todos desejam estar. Mas essa notícia que está se espalhando,
eu rejeito com todas as minhas forças. E como disse o apóstolo Paulo aqui, que um pouco de fermento vai levedando a massa. E que quem está fazendo isso vai sofrer a condenação. Porque está trazendo um jugo que Jesus pagou um alto preço para quebrar. E trazer um tempo novo para o seu povo. Vou até falar como o apóstolo Paulo. Ele é mais bravo do que eu, né? Tomara que até se mutilassem, puxa vida, os que vos incitam à rebeldia. Há uma canção antiga, que não é tão antiga porque eu conheço, né? Uma canção que dizia assim, os mais novos talvez não saibam mesmo. Quando terminar esta vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim, conta-me também, irmão, como você venceu e chegou aqui. E contarei e cantarei do meu Deus que me salvou. E que, me esqueci, por esse pecador a si mesmo se entregou. E aí veio o coro, foi graça, superabundante graça. Foi só pelo sangue de Jesus que eu venci e cheguei aqui. É uma canção que encantou uma geração, uma canção maravilhosa, embora tenha uma coisa teológica questionável. Como é que já tem um grupo de irmãos lá esperando para eu chegar depois? Já estão lá no privilégio. Eternidade não é isso. Eternidade é uma esfera atemporal. Eu queria que você entendesse que nós vamos chegar todos juntos na presença de Deus. Graça. E eu quero finalizar a reflexão dessa manhã mostrando um outro aspecto sobre a graça. De fato, havia razões para o apóstolo escrever dizendo que não podíamos tomar por pretexto a graça para continuar pecando. Por que ele escreveu isso? Porque alguns da comunidade não convertidos pecavam, viviam no pecado e justificavam as suas ações pecaminosas, dizendo que não, agora nós estamos debaixo da graça. E o apóstolo quis mostrar algumas coisas, que é o texto de Romanos, que é um texto mais longo, que eu vou apenas sintetizar de uma forma prédica para você. Por que eu digo que eram pessoas não convertidas? Porque a graça de Deus que nos enche com recursos extraordinários, é essa mesma graça que nos tira o prazer de pecar. É essa mesma graça que nos leva para Jesus, nos revela a santidade de Jesus, e faz com que aquele que verdadeiramente é transformado e tem a graça de Deus consigo, não sinta mais prazer no pecado. É aquele que, pecando, não fica mais em paz. Não consegue ficar em paz enquanto não se reconciliar com Deus. Aquele que nasceu de novo não tem mais prazer no pecado e não consegue mais viver no pecado, porque a graça de Deus o traz de volta imediatamente. Uma coisa é eu tropeçar e cair, e me levantar. Outra coisa é eu viver no pecado. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz isso. Ele diz, ora, aquele que nasceu de novo, não pode viver pecando,
Porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. E aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que é crente de verdade, nasceu de novo, não tem mais prazer no pecado, porque essa graça de Deus é quem nos chama de volta à graça, à paz e à santidade. Então, se alguém toma para si a justificativa de que está debaixo da graça e então pode pecar, vive no pecado, esse é um sinal de que esse não é um convertido. Porque essa graça que está sobre nós, ela nos liberta, inclusive de pecar. Eu não oro daquele jeito que alguns irmãos oram, porque aprenderam, só uma prática que eles aprenderam dos mais antigos e continua repetindo como uma reza. Eles oram e dizem assim: Senhor, vocês já ouviram muitas vezes? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não temos mais multidão de pecados. Nós já fomos lavados. Agora nós sujamos os pés e confessamos e nos purificamos todo dia. Aquilo que o profeta falou de que os nossos atos de justiça, os melhores nossos, não passam de trapos de imundícia, é a profecia que fala, claro. Mas nós não podemos pensar que o que nós fazemos não tem valor algum. Não é isso. Porque hoje quem nos guia é o Espírito Santo de Deus. O que nós fazemos não é por nós mesmos. Nós fazemos pela fé em Cristo Jesus. O que eu estou fazendo aqui com vocês, cultuando, se fosse só um mero ato humano, esforço humano, realmente não teria valor algum. Mas o que estamos fazendo aqui está sendo aceito, porque é pela fé em Cristo Jesus. Então não é ato, trapo de imundícia não, porque hoje nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então cuidado quando você abre a boca para falar essa bobagem. E não aceite essa doutrina, porque nós passamos da lei para a graça, que é superabundante em nossas vidas. E que o Espírito Santo nos ajude a entender isso.